Claro. Eu quero saber do Léo Lins, inclusive do Chiquinho, porque é um cara que é mais da esquerda e daí tem um lado da história. Os humoristas, obviamente, se manifestaram por liberdade. Não tem como não defender, na minha humilde opinião, o Léo Lins. Estão falando, não, mas também, você entra em comentário, mas também você exagerou. vai defender, então, agora esse tipo de humor. Que lado que você tá, Chiquinho, na tela? Não, eu acho que a condenação do... Acho não, tenho certeza. A condenação do Léo Lins foi um absurdo. Né? Na minha opinião, não dá para criminalizar a piada, não dá para criminalizar o humor. Né? O humor também tem o papel de fazer a gente refletir sobre vários assuntos. Né? Às vezes, uma piada mal feita, uma piada de mau gosto, uma piada que causa revolta nas pessoas, ajuda a gente a refletir sobre aquela situação. Eu sei, mas por que o legislador não viu essa consequência quando estava fazendo a lei? Por que essa lei existe? É uma lei. A lei anti-piada, né? Foi a lei anti-piada. A lei anti-piada que passou. Por que, doutor? Mas a lei anti-piada, que é realmente um absurdo, né? O que teve é o seguinte, né? Nos Estados Unidos veio aquele tal de racismo recreativo, né? Que infelizmente o Brasil importou de fora, né? E acha que qualquer tipo de atividade jocosa para manifestar uma ideia racista seria crime. Mas, na minha opinião, a piada, o contexto muda toda a situação. Sim. E a lei não é clara sobre comediante, sobre humorista. Eu sei, mas nos Estados Unidos... Sobre a minoria também. Estados Unidos, você não vê um cara em cana por causa de discurso. Nada. Não tem um cara que foi por causa de discurso. É o exato. Pode ter o woke lá, pode falar, pode cancelar, pode entrar no coisa. Mas isso aí do cara ser preso, do cara ser condenado por causa de um discurso do... Mas existe a máxima de direito que é o seguinte, né? A segunda instância está para consertar o erro do juiz de primeira instância. Tomara, que foi o que aí aconteceu com o Danilo Gentili, que foi condenado à prisão também na primeira e na segunda acabaram com a graça. É isso, doutor? É que, na verdade, a primeira instância tem sido a representação do que tem acontecido em quase todo o judiciário, né? Por isso a insatisfação. O que eu vejo, o caso Léo Lins, né? A condenação é exagerada e eu vejo que usar o direito criminal para tentar resolver essas questões também é um exagero. Eu não gosto muito do humor tão exagerado como do Léo Lins, mas eu nunca defenderia alguém ou calá-lo. Mas ele poderia, por exemplo, sofrer sanções, porque ele define muito bem o limite do humor. Eu acho que o Léo Lins é o cara que melhor definiu o limite do humor de todas as críticas que eu já vi. Que ele falou, o humor não tem limite. Tem limite onde você faz esse humor. Sim. Não dá pra ele sair contando determinadas piadas em determinados lugares. Agora, quando ele está no palco, no show de humor, pro pessoal que comprou o ingresso e sabe que quem pagou. E mais do que isso, no personagem de um humorista. Exato. Ele não tá falando na pessoa do Lins. É um personagem, é ridículo. O problema de tudo isso tem residido em um só, a divulgação do show. Porque ele não sofreu o que tá sofrendo porque ele contou essa piada no palco. Não foi ninguém lá que estava presente que denunciou. Ele colocou isso no YouTube. E aí esse é o problema que a gente vai ter que solucionar. Que quando você coloca no YouTube, ele tira desse contexto de humor, ou não. A minha opinião é que não. Do mesmo jeito que o cara vai lá no show... Igual um DVD. O cara... DVD, exatamente. Um DVD. É o DVD. É um streaming. Tá escrito show do Léo Lins. Tá dito que é show de piada. Bem claro, né? Bem claro que é. E se o juiz entendeu que ele exagerou, poderia ter aplicado multa, tirar o vídeo do ar. Agora, 8 anos de prisão, isso gera realmente Sabe o que eu acho estranho no Brasil? É o seguinte, nos Estados Unidos, se um humorista faz uma piada que as pessoas não gostam, não sei o quê, tipo, se organiza um boicote, as pessoas falam, não vou no show dele, não compro o ingresso, faz uma campanha, e aí o cara, ou ele vai fazer um sucesso absurdo, porque vai muito mais gente, ou ele vai falir, porque ninguém vai lá. Aqui tudo é essa questão da judicialização. Eu sou, digamos assim, eu faço parte de alguns grupos que o Léo Lins faz piada. Eu sou gay, sou negro, e dou risada de várias piadas dele. Conto essas piadas pros meus amigos. Quer dizer, eu sendo negro e gay, vou lá, faço alguns vídeos contando piadas sobre negros e gays. Eu posso ser condenado. Sim. Porque eu estou falando sobre mim, fazendo piada sobre a minha vida, sobre a minha realidade. Isso é um completo absurdo, gente. Não gosto das piadas do Léo Lins. Não assista o vídeo. Mas isso não aí, gosto das piadas do Léo Lins. Não vá no show. Mas eles falam que você tem... É o Marcuse, né, que falava isso. Lugar de fala. É do Marcuse, né? Você tem... lugar de fala. Lugar de fala. Você tem o lugar de falar, eu sou gay, eu sou negro, então ele mesmo pode ser preso. Exato, mas eu mesmo posso ser preso. Isso aí é escola de frango. É isso aí mesmo.
isso aí é... que eu tô trazendo marxista, pô. O ponto que eu tô trazendo aqui é o mais marxista seguinte, que tem é essa. O Léo Lins faz piadas sobre diversas pessoas e no show deles, os alvos da piada muitas vezes estão lá. Sim. Tem um show dele que ele tava fazendo piada sobre pessoas com deficiência e no palco vão diversas pessoas com deficiência rir da piada dele, contar a piada, fazer parte do show. Então, assim, é um completo absurdo isso. E aí a gente volta de novo para as redes sociais, para o debate sobre as redes sociais. O Léo Lins está sendo condenado, como bem disse aqui o doutor Durso, principalmente por conta dessa divulgação. Se o PL da censura já estivesse em vigor, ou se o Supremo já tivesse majoritariamente decidido como pretende essa nova regulamentação das redes sociais, ele sequer teria postado, porque teria sido censurado, e aí ele teria se autocensurado. Quer dizer, você cria um ambiente num país onde as pessoas têm medo de falar. Não, é sério, é sério. Mas agora, porque você vai ficar com medo de postar. Já acontece isso. O que está acontecendo agora com o humorista é justamente isso. Eles estão com medo. Será que é censura? É autocensura. É autocensura, é autocensura. Mas é um ambiente de mas medo. você acha que o Brasil hoje não tem censura? O efeito secundário. Você acha que não tem censura? O efeito secundário do caso do Léo Lins é fazer realmente os comediantes pensarem e se autocensurarem. Eu concordo com você. Mas tem nada a ver com o pele da fake news. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não é a regulamentação das redes? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o próximo. Não, mas é ou não é a regulamentação das redes? Mas não é a regulamentação? Nada a ver. Como não? Ele colocou um vídeo do show dele no YouTube, de modo de ver. Colocando o show dele no YouTube, dizendo que é show dele de piada, já está abarcado pela liberdade de expressão. Pelo amor de Deus. Já tá, tem Pelo amor de Deus. Tem diversas pessoas que dizem que o show do Léo Lins é discurso de ódio, e esse é o ponto. Sim, tá errado. Discurso de ódio é absolutamente subjetivo. Tá então, mas não fica subjetivo justamente isso. Ele coloca lá, o cara vai denunciar, os caras derrubam, é a censura. Se ele tivesse postado esse vídeo com o PL da censura em vigor, várias pessoas teriam denunciado como discurso de ódio e ele teria tirado o vídeo do ar. Ou pela plataforma ou discurso de ódio e não abarcaria nada a situação do Léo Lins em relação à divulgação do YouTube. Mas isso é o que você acha e o que eu acho. Não é o que está em discussão. Não é o que está em discussão. Agora a justiça vai falar. Pois não, doutor. Assim, o legislador, quando ele trouxe, que você falou, por que isso passa? Porque o legislador ele tem uma ideia do ideal, o plano ideal. Então, ou ele quer voto, né? Mas normalmente ele tem um senso do plano ideal. Então o que ele quis prever? Ele quis prever alguém que usa do humor para ser racista e preconceituoso. Então ele usa da desculpa do humor para isso. Não é o caso de um comediante profissional, que ele pode errar na piada, ele pode exagerar. Qual que seria a sanção? Qualquer uma, menos o cara ter ser condenado criminalmente. A condenação criminal tem que ser a última aplicação da lei. Essa é a regra constitucional. Então, o que está sendo aqui aplicado é que ele teria dolo, vale dizer, quando ele faz a piada, ele quer ser preconceituoso, e não que ele quer ser comediante. Essa interpretação. Mas se for um personagem, você está num filme. Mas isso entrou num. Porque uma das coisas que você pode falar. Por isso que a condenação é exagerada. Não, mas uma vez, em 2000. Foi quando isso? 2005. Certo. 2005 ou 2006, a gente sofreu Ministério Público e tal. Pro Papai. Programa antigo. Sim. 2006, acho. 2006. Foi lá, terninho, não sei o quê, tinha que assinar um ataque. Aí não podia fazer piada Termo de nada. ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta. Aí tinha que ir lá, Ministério Público, não sei o quê. Ó, você assina isso aqui. Assinava, você não podia contar piada. De japonês, de anão, de mulher, de não sei o quê, você assina isso aqui. Assinava aquilo lá, acabava o problema. Aí tinha o nome dos patrocinadores e tal, e não sei o quê. Aí eu falei com o velho aqui, o seu Tuta. Eu falei, ó, seu Tuta, os caras, ó aqui, ó, que absurdo isso aqui. Até o Feltrinho, até eu levei pro Feltrinho isso aqui, na época ele era da Folha. Aí eu levei pro cara lá, aí sabe o que o seu Tuta falou? Ele falou, a censura, ela começa no mais fraquinho, que é o humor. Sim. Eu falei no vídeo. Porque o humor, ninguém liga muito. Ninguém liga muito pro Léo Lins. Exato. O Léo Lins é um cara... É um bobo. É um o bobo da corte. É um bobão da corte e tal. E aí ela vai entrando. Tanto é que quando vê aquilo, a gente falava que a censura não tem ombro. Porque ela começa e ela vai embora. Então eles vão. Teve lá com o Rafinha Bastos. Opa. Lá no começo. Teve essa tentativa lá, depois mudaram de horário, fizeram todo aquele esquema. E aí ela vai subindo. Escalando. Vai chegar vai no esticando seu. a corda. Mas Sua toba. Vai chegar no seu. Tá? Pode escrever. Eu defendo uma tese que
vai contra o que você pensa exatamente desse ponto. A minha tese é que a forma de você segurar a censura pelo Estado, pela parte jurídica, né, de maneira jurídica, que é o que está acontecendo, porque ele sofreu uma sanção criminal para que ele pare de falar. Então é um juiz criminal que está o censurando de alguma forma e ele vai ter medo de fazer aquilo. Isso serve também de efeito pedagógico. A forma de você limitar o poder do juiz é por lei. Então você tem que legislar para falar o que a gente teria que legislar para colocar o limite do humor. Mas tá difícil. Mas aí tem Mas você partindo desse assunto, fala para mim uma piada que tenha bom senso. Que não ofende ninguém. Que não tem um alvo. Mas aí você põe, por exemplo... uma piada, porque o cara fala, não, essa piada é de mau gosto. Me fala uma piada de bom gosto. Mas é eu peço tem um alvo. Para que o mundo me fale, pelo amor de Deus, me conte uma piada de bom gosto. Deixa eu concluir a tese, então. A minha tese é o seguinte, uma lei que diz o seguinte: o humorista que está no show de teatro, é profissional e vive daquilo, tá, que não é um aventureiro, ele... claramente não tem dolo na ofensa, ele está contando piada, ele pode errar, se errar, ele vai tomar uma multa de tantos reais, mas não vai ter sanção criminal. Previsão legal do que está sendo feito, como o exemplo do Sami. O que está no filme é apenas uma retratação. Uma ficção. O próximo passo é ir para ficção. Esse é o problema. E mais lógico, o escritor agora se não agradar a turma, exato. O escritor vai ter que pensar duas vezes. Faz sentido fazer piada? Mas aí tem uma lei que fala, ó, o que está sendo feito no teatro, para aquele pode ser dito. Então, mas posso colocar no YouTube? A gente tem que ter uma previsão para falar que sim ou que não. Tem uma questão aqui. Deixa o Holiday. É que tem uma questão fundamental. Tem uma questão fundamental que eu acho que a gente precisa colocar aqui de novo no centro do debate. O ponto é, a lei pode dizer isso, a lei pode dizer aquilo. O problema é que quanto mais poder nós damos para o Estado ter possibilidade de censurar, pior fica. Vamos olhar aqui para as eleições. Exato. Teve diversas acusações de fake news durante as eleições de 2022. Um dos sujeitos que mais postava fake news naquelas eleições era André Janones. Janones, exato. Nenhum. Nada. Não é que poucos, não é que alguns saíram do ar. Nenhum post do André Janones saiu do ar. E a lei era muito clara, a regulamentação da justiça eleitoral. As notícias falsas não vão prosperar. Era direto decisão de juiz, mandava tirar do ar. Perfis foram bloqueados nas redes sociais. E da esquerda, nenhum. Falaram que Bolsonaro era pedófilo e daí pra baixo. E os posts estão no ar até hoje. Se você for procurar, tá lá. Mas a lei diz... Mas o ponto não é esse. O ponto é qual porta nós estamos abrindo. Quando nós discutimos esse tipo de regulamentação, não é abrindo agora, estamos escancarando a porta para censura prévia no Brasil. Isso não fica restrito só ao Léo Lins em política, não, a questão do discurso de ódio. Porque, por exemplo, qualquer opinião que você tenha a respeito do tema discutido. O Holiday não é a favor de cota, então ele é racista. Você também pode fazer algum estudo de uma economia de um país africano, alguém pode falar, olha, ele está falando que a economia vai mal porque o negro que está falando. Exato. No próprio caso da cultura, você não é a favor da troca de etnia do personagem porque está afetando a originalidade. Não é isso. É porque você está fazendo discurso de ódio, você é preconceituoso. Isso cai para todos os campos que eu quiser. Se alguém discordar de mim, eu posso falar que é um tipo de preconceito. Que é o oprimido e o opressor. Claro. Isso aí é oprimido e opressor. Mas isso aí não é só no humor, fica em todo lugar. Tudo reside num ponto, a subjetividade do tema, e aí a crítica do Holiday é para o Tribunal Regional Eleitoral. Ele está dizendo que qualquer tema julgado pelo TRE naquela época não foi determinado assim. Por quê? Porque o juiz pode determinar da cabeça dele. Porque ele pega um artigo super subjetivo e ele aplica do jeito que quiser. O Brasil conseguiu. A gente consegue interpretar temas que são impossíveis de interpretação. Trânsito em julgado. Trânsito em julgado está na Constituição falando que é quando acaba os recursos. O Supremo conseguiu, há alguns anos, reverter isso para falar, não, em segundo grau é trânsito em julgado. Depois voltaram atrás, porque viram que era impossível manter uma interpretação tão absurda. Então, se o que é óbvio na lei tem interpretação, imagina aquilo que é subjetivo. Por isso que eu defendo uma lei muito rigorosa e expressa, para que o juiz não tenha saída. Então, mas você acha, doutor...